A pessoa te intoxica com os problemas dela que ela não quer resolver, que ela só quer reclamar. Você absorve aquilo para não ser egoísta. Você vai escutando, vai recebendo, fica com a energia baixa, é totalmente sugado. Hoje a gente vai bater um papo sobre atitudes que podem parecer egoístas, mas que na verdade só provam que você está conectado com o seu amor próprio. E antes de falar melhor, dar mais detalhes dessas atitudes que te conectam com o amor próprio, mas que podem parecer para os outros um pouco de egoísmo, eu vou trazer a definição básica desses dois termos. O egoísmo é definido quando uma pessoa coloca seus próprios interesses acima dos outros de forma excessiva, sem considerar o impacto de suas ações. O foco principal é o próprio benefício, mesmo que isso prejudique ou desrespeite outras pessoas. Já o amor próprio é o reconhecimento do próprio valor, é cuidar de si mesmo, respeitar seus limites, necessidades e bem-estar, sem precisar prejudicar ninguém para isso. O amor próprio não significa se colocar acima dos outros, mas o entendimento de que você também merece respeito, atenção e cuidado. Bom, desde muito novos nós aprendemos a priorizar o que as pessoas querem de nós, o que as pessoas esperam de nós. E a gente é meio que moldado nessa configuração, nesse formato de querer agradar o máximo de pessoas possível para a gente ser bem visto, ser bem quisto. É como se o amor e o carinho, a atenção, o respeito que os outros nos dão tivesse o preço da gente priorizar sempre essas pessoas, agradar essas pessoas sempre, o que é uma falácia. E o mais engraçado disso é que, por mais que a gente tente agradar aos outros o tempo todo, parece que quanto mais a gente tenta, mais a gente vai pelo caminho inverso. E é como se fosse agradar outras pessoas, e principalmente o tempo todo, parece um grande buraco negro, onde quanto mais você tenta, maior as necessidades das pessoas fica. Então, é uma perda de tempo, no meu ponto de vista, ficar tentando agradar as outras pessoas, tentando dizer sim o tempo todo, porque toda vez que a gente fala sim em excesso para os outros, mesmo a gente querendo dizer não, a gente está falando não para a gente mesmo. E eu não estou falando aqui da gente sair dizendo não à torta à direito, já não ajudar ninguém, não ouvir ninguém, não aconselhar ninguém. Eu estou dizendo que existe uma divisão, uma linha tênue entre você saber o momento de dizer sim e dizer sim o tempo todo, prejudicando a você mesmo. Então vamos falar aqui dessas atitudes que podem parecer egoístas, mas que na verdade estão dizendo que você está totalmente conectado com seu amor próprio. E a clássica, né, a atitude mais comum e muito falada ultimamente, que pode parecer egoísmo, mas que na verdade reflete a sua prática, a sua conexão com o amor próprio, é a atitude de dizer não. Dizer não quando você não quer fazer alguma coisa, dizer não quando você não quiser ir a algum lugar, dizer não quando você simplesmente estiver muito ocupado e alguém necessitar da sua ajuda. E eu acho engraçado que para algumas pessoas é muito complexo dizer não, a palavra não. Por mais que na cara dela, na energia dela, ela esteja assim totalmente insatisfeita com aquilo que ela está fazendo. E por experiência própria, até de observar outras pessoas, eu observo que um dos graus assim mais elevados de maturidade e inteligência emocional é essa abertura, essa facilidade de dizer não para outras pessoas. E como eu disse no começo do vídeo, não significa você não fazer favor para as pessoas, você não abrir mão, às vezes, de fazer algo divertido para você, para ajudar um amigo. É simplesmente saber se aquele sim que você diz para as pessoas vai representar de alguma forma um não importante para você.
é aprender a colocar na balança e entender o momento certo que você pode ajudar, que você pode ouvir, que você pode aconselhar, que você pode abrir mão dos seus momentos com você, com as pessoas que você deseja estar, para dizer sim para essa pessoa, para essas pessoas. E entender também que se de forma adulta, né, se você se relaciona aí com pessoas adultas, sejam amigos, familiares ou um relacionamento afetivo, se essas pessoas não conseguem lidar bem com o não que você diz para elas, talvez essas relações não estejam muito alinhadas e você esteja aí numa postura de entregar mais do que recebe. Então, essas relações podem estar, de certa forma, em desequilíbrio. Porque se uma pessoa se ofende com o seu não, leva para o pessoal, significa que essa pessoa está precisando praticar o autoconhecimento e entender que você é prioridade na sua vida, essa pessoa é prioridade na vida dela e que nós só podemos ser protagonistas na nossa própria vida. É importante a gente estabelecer esses limites e começar a aprender a dizer não quando couber um não ali naquela situação. E a segunda atitude, que pode parecer egoísmo, mas que está retratando aí a sua conexão com com o amor próprio, é a de não ouvir reclamações de determinadas pessoas. E com isso eu não quero dizer que você não pode ou não deve, você pode o que você quiser, vamos começar por aí, mas que você não deve ouvir o desabafo de um amigo, de um familiar, do seu cônjuge, enfim. Mas eu acredito que você deve conhecer uma pessoa que reclama o tempo todo de tudo, que nada tá bom para ela e que quando você aparece com uma solução para aquela problemática que ela trouxe querendo falar com você, que ela trouxe falando com você, ela acha mais um problema para aquela solução que você arranjou. Então é como se essa pessoa ela vivesse na vida para reclamar e não para resolver as questões, porque às vezes quando você tá com uma situação que você está encontrando dificuldade para achar a solução para aquilo, mas você deseja achar a solução, resolver aquela questão, você vai se aconselhar com alguém, você vai se abrir com alguém, desabafar, porque às vezes no ato de você falar, colocar aquilo para fora, já te ajuda a clarear a mente e abrir espaço para você encontrar soluções. Mas estamos falando aqui de pessoas que não querem resolver o problema, que para cada solução ela encontra 10 defeitos, 10 problemas. Então, assim, dizer um basta para essas pessoas e se afastar delas, ou até mesmo, né, cortar reto ali, que é o que eu até prefiro fazer, que é chegar e falar para a pessoa, olha, eu não quero mais ouvir essas reclamações, eu não quero ouvir mais você julgando outras pessoas comigo, tá me drenando, não tá me fazendo bem e eu encerro por aqui esse mar de lamentações, pelo menos nos meus ouvidos. Então, você dar um basta, né? Ou pelo menos se afastar, se você prefere um afastamento mais sutil, mas se afastar de pessoas que só reclamam o tempo todo e não querem achar solução para as questões que ela apresenta para você, é um autocuidado e mostra uma questão de amor próprio mesmo. Porque ao fim de uma conversa com uma pessoa que só reclama, que não quer encontrar solução para os problemas dela, você se sente drenado, você se sente com energia baixa e acontece pode acontecer uma outra situação que é, por exemplo, essa pessoa vem, reclama da vida com você, abaixa, suga todas as suas energias e você se sente ali afetado por toda a carga que aquela pessoa te trouxe. E aí, o que que acontece? Você, né, já tá ali com várias energias dessa pessoa que só reclamou na sua cabeça, só falou mal dos outros. O que que você faz? Às vezes você vai reclamar dessa pessoa que você permitiu que enchesse seus ouvidos com uma terceira pessoa. Entende como isso é um ciclo que só é como se fosse uma bola de neve que só cresce. A pessoa te intoxica com os problemas dela que ela não quer resolver, que ela só quer reclamar. Você absorve aquilo para não ser egoísta. Você vai escutando, vai recebendo, fica com energia baixa, é totalmente sugado. E aí você vai ainda reclamar dessa pessoa com uma terceira e julgar os problemas que nem seus são
nos ouvidos de uma terceira pessoa. Então, assim, é importante a gente entender que dizer não, que não aceitar tudo que as pessoas vêm trazendo para a nossa vida é egoísmo. Isso não é egoísmo, bem pelo contrário, isso é um autocuidado, isso é amor próprio. E a terceira atitude, que pode parecer egoísmo, mas que na verdade é conexão com o seu amor próprio, é a de se afastar de pessoas que não comungam dos mesmos valores que você tem para a sua vida. Os valores, eles são como bússolas internas que a gente vai definindo ao longo da nossa vida, da nossa maturidade, da nossa vida adulta. E a gente entende que toda vez que a gente está em situações, com pessoas, em trabalho, em movimentos que te sufocam de alguma forma, significa que aqueles valores que você tem ali como um pilar na sua vida não estão sendo respeitados mesmo. Eu vou dar um exemplo meu aqui. Toda vez que eu dou um exemplo, ele nunca é comparativo, ele sempre é ilustrativo para eu explicar de forma mais prática as temáticas que eu abordo aqui nos vídeos. Durante muitos anos eu tive algumas amizades que me fortaleceram muito. Eu acredito que eu também tenha fortalecido essas pessoas. E a gente se conheceu em fases de uma juventude ali, adolescência, enfim. E eu fui crescendo, eu também mudei para fora do país, e lá eu tive outras experiências de vida, tive um amadurecimento diferente. E também entrei no processo de autoconhecimento, de expansão da consciência, o que me colocou em um novo ponto de vista. Barulho. Em um novo ponto de vista em relação à vida, em um novo modus operandi, digamos assim. E foi aí que eu tive um pouco mais de clareza dos meus valores, dos meus princípios. E, inclusive, até gostaria de saber de você, se você tem já bem estabelecido, se você entende quais são os seus valores que são pilares para você e que você não abre mão de forma alguma. Comenta aqui que eu tô curiosa para saber. E também comenta se você quiser que eu traga um pouco sobre mim, um pouco sobre esses valores que são tão importantes e que eu não abro mão por nada e nem por ninguém. Mas após eu entender a importância dos valores e quais são os pilares, né, os valores que são pilares para mim, que eu não abro mão deles por nada e nem por ninguém, eu percebi que algumas relações, por mais que já tivessem mais de uma década e meia de relação mesmo, de amizade, de afeto ali, de trocas muito positivas, de muitos ganhos para os dois lados, eu percebi que alguns valores não eram conjugados, e valores assim como verdade, por exemplo, que é um valor muito forte para mim. E eu percebi que os assuntos e os momentos que eu tinha com essas pessoas apenas se referiam ao passado. Era como se fosse todas as vezes visitas para relembrar a nostalgia de tal época, a nostalgia daquela época. Eu já não conseguia mais me expressar de forma natural, de forma autêntica, falando dos assuntos que eu gostava, que eu tinha, né, começado a gostar. E que quando essas pessoas também vinham falar da vida delas, contar as experiências, eu percebia que aquilo ali esbarrava muito em alguns valores que eu tenho como pilar, como base para direcionar a minha vida, como uma bússola mesmo. E eu percebi, depois de um certo tempo, depois de tentando, né, empurrar com a barriga esses relacionamentos, que tinha chegado o momento de cada um seguir o seu destino, seguir a sua vida ali, de forma mais em separado. E por que não manter essas amizades, nem que fosse para relembrar ali o passado, já que foram, né, são pessoas que participaram de momentos muito importantes da minha vida. Porque assim, na vida adulta, a gente tem uma certa carência de tempo. A gente ocupa o nosso tempo com muitos estímulos, com trabalho, com estudo, com diversão, com lazer, com passeio, com a vida financeira, com relacionamento afetivo, familiar, enfim. Nós temos 24 horas por dia, né? E toda vez que a gente tem algo, esse algo também nos tem. Então, toda vez que a gente tem uma amizade, por exemplo, essa amizade também nos tem. Então, demanda tempo, demanda cuidado, demanda regar aquela amizade. E
às vezes a gente ocupa espaço na nossa vida com pessoas, amigos, relacionamentos afetivos que já não estão mais ali em equilíbrio, que já não fazem mais sintonia, a frequência tá diferente, e por apego, por medo de parecer egoísta, a gente vai empurrando aqueles relacionamentos com a barriga, sendo que na nossa nova frequência, nossa nova forma de ver e viver a vida, tem pessoas muito mais compatíveis. Então, assim, por esse apego, por esse medo do julgamento, por esse medo de parecer egoísta, a gente mantém na nossa vida pessoas que já não fazem mais parte, que já não têm mais espaço e impede pessoas novas, oportunidades novos, trabalhos novos de entrarem. Então, assim, a gente tem uma quantidade de tempo e espaço limitado na nossa vida. E quando a gente ocupa isso com falácias, com pessoas, relacionamentos que já não fazem mais sentido, a gente não abre espaço para o novo entrar. Então, assim, não tenha medo de se afastar de pessoas que têm valores totalmente contraditórios e diferentes dos seus. Isso vai te poupar tempo, vai te poupar energia, vai abrir espaço para coisas mais, não vou dizer melhores, mas mais compatíveis para entrarem na sua vida. E a quarta atitude, que parece egoísmo, mas na verdade reflete a sua prática e conexão com o amor próprio, é a de parar de priorizar apenas os planos e objetivos das outras pessoas. Às vezes a gente tem um hábito de se colocar muito pequeno em relação às outras pessoas. E como seres únicos que somos, né, um dos nossos superpoderes, que eu sempre falo aqui nos vídeos, que é ser único, que é ser... Não tem nada nem ninguém igual a você nesse mundão todo, quiçá no universo, né? Mas às vezes a gente tem essa mania de se comparar com o outro e achar que os nossos objetivos, os nossos sonhos, os nossos planos são inferiores de alguma forma. E com isso, geralmente, quando a gente se sente muito pequeno, a gente tende a se relacionar com pessoas que a gente projeta e enxerga como sendo maiores que nós. Quando isso acontece, por determinados fatores, pode trazer para a gente essa sensação de estar sempre se colocando para baixo, sempre se colocando como menor, como uma pessoa que não tem autoridade para escolher, que não tem inteligência, às vezes, para fazer escolhas melhores, e essas pessoas começam a ficar muito grandes na nossa vida e escolher por nós. Onde a gente vai morar, quanto tempo, quais dias a gente vai se encontrar ou não. Você começa a perceber que sempre você está abrindo mão de fazer as suas coisas, da sua individualidade, para atender as prioridades, para atender os planos e objetivos daquelas pessoas. Então, quando você pratica o amor próprio, você percebe que você também tem espaço, que você também tem voz, que você também tem atitude e inteligência para escolher planos que também são bons o suficiente. Então, você se coloca nessa postura mesmo de quem merece escolher, não apenas vai ficar ali esperando que alguém escolha por você, até porque, né, acredito que você seja uma pessoa adulta com mais de 18 anos, porque esse canal aqui é para praticar, né, a adultização de adultos. Então, você parar de priorizar os planos alheios e começar a priorizar também os seus próprios planos, se enxergar como uma pessoa autônoma e desenvolvida o suficiente para escolher, para traçar os seus próprios objetivos, não é egoísmo, é simplesmente amor próprio. E é isso, essas são as 4 atitudes que eu consegui listar aqui, que são as principais que eu implementei na minha vida e implemento, ainda são parâmetros para mim, de escolha, para entender se eu estou escolhendo por mim ou se eu estou escolhendo, priorizando o outro e colocando o outro num pedestal na minha vida que ele não deve ocupar. É muito importante, eu já falei aqui em outros vídeos, já falei nesse também, essa tendência que a gente tem de querer ser protagonista na vida do outro e às vezes dar o protagonismo da nossa vida para outras pessoas, o que é totalmente errado. Só você tem capacidade de escolher por você, a outra pessoa também, só ela tem capacidade de escolher por ela. A gente pode se inspirar na trajetória, nas escolhas alheias. A gente não precisa ser pioneiro de tudo que a gente vai viver e fazer na nossa vida. A gente pode se inspirar, a gente deve se inspirar,
mas entender que a autonomia de escolha é sempre nossa, a prioridade da nossa vida deve ser a gente, e isso de forma alguma é egoísmo. Eu diria mais, eu diria que isso é altruísta. Isso é muito altruísta, porque quando você está bem com você, quando você está dizendo sim para o que você quer e deseja viver e fazer na sua vida, quando você se trata bem, quando você se ama, é quase que impossível você ser uma pessoa rude com os outros, você ser uma pessoa verdadeiramente egoísta que tenta passar por cima do outro para conseguir os seus objetivos. Então entenda que praticar o amor próprio, o autorrespeito, é um ato revolucionário e um ato extremamente altruísta, porque a gente só coloca fora no mundo aquilo que a gente tem por dentro. Então, se você tem amor próprio, você vai conseguir amar o outro da melhor e mais elevada maneira sem te prejudicar. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero ter te ajudado de alguma forma. A gente se vê no próximo. Se cuida e tchau!